Olá, quem está chegando. Sejam bem-vindos a essa live. Hoje a gente vai ter um bate-papo aqui no meu Instagram com o meu amigo amado Patrick Narlock, parapsicólogo. Daqui a pouco ele está chegando. E vai ser um bate-papo bem descontraído. A gente escolheu alguns temas, assim, da nossa área de apometria, fonte, relações kármicas, o projeto Terra. E a gente vai fazer esse bate-papo aqui ao vivo com vocês. E a gente espera incluir vocês nessa conversa e criar curiosidade e encorajamos vocês a fazer perguntas, né? Quem já conhece um pouquinho desses assuntos ou quem ainda conhece menos um pouco, não conhece, para que a gente possa disseminar esse conhecimento, né, sobre espiritualidade, multidimensionalidade, terapias energéticas e apométricas, que é a nossa área de trabalho. Bem-vindos, pessoal que está chegando. Oi, Patrick. Olá, boa noite, Bem, Cíntia. Tudo boa noite. ótimo aqui, você? Da outra vez a gente fez no seu Insta e agora eu tô recebendo você na minha casinha. Então seja muito Que bem-vindo. legal. Eu já estava Seja muito... acompanhando, né? O pessoal já está entrando em... Que legal, fico bem feliz de estar participando novamente, fazer essa troca, essa nossa live, vai ser bem especial. Ah, é legal. Também tô bem animada. Sempre é, né? Os nossos papos sempre geram muito assunto e a gente gosta, né? Quando a gente gosta de falar sobre uma coisa, tipo assim, um assunto vai encadeando no outro. E eu sei que você é tão apaixonado pelo seu trabalho quanto eu sou pelo meu. A gente tem isso em comum, né? Então, Exatamente. Então, acho que as pessoas sentem isso, percebem, né, essa harmonia, e tenho certeza que quem está entrando aqui hoje vai conseguir absorver muito conhecimento prático, vivencial, né? Acho que também essa vai ser a nossa intenção, poder trazer um pouco mais dessa vivência, nossas experiências, falar bastante da espiritualidade, que é um assunto que está muito em alta, muitas pessoas buscando isso aqui. Então, acho que vai ser muito legal mesmo. vai sim. Então, para começar, por que que você não fala um pouquinho sobre você? Aqui no meu Instagram, eu sempre gosto de apresentar terapeutas novos, vou explicar. Eu gosto de fazer trocas, né? Não só de networking, mas também eu acho super interessante quando um terapeuta enriquece o seu trabalho, trazendo outras especialidades. E aí, não sei se as pessoas têm noção disso, mas a medicina energética é muito parecido com a medicina tradicional nesse sentido. Não é assim só, tipo, terapia energética. Não, a gente tem várias especialidades dentro da terapia energética. Então, a gente tem, por exemplo, o que trata do pulmão, do coração, né? Então, assim como na medicina energética a gente vai ter o apometra, a gente tem a pessoa que é especializada em campos de ancestralidade, que é o pessoal de constelação familiar. Eu vou ser especialista em vidas passadas, mas tem gente que vai ser especialista em outras áreas e uma acaba complementando a outra. Né? Então, assim, é muito enriquecedor quando a gente tem essas trocas interespecialidades e a gente traz um assunto e aborda sobre a visão, sobre o ponto de vista dessas especialidades que se complementam sempre. É fantástico, até porque, por exemplo, se alguém vem com algum problema físico, né, claro que a gente vai trabalhar na parte de apometria, na cirurgia e tudo mais, mas muitas vezes é uma físio, um acompanhamento X, nutricional, inúmeros outros fatores vão auxiliar também, né, então fazer essa complementação é muito legal, até unir essa parte médica com a parte terapêutica e essas variadas vertentes, até dentro das terapias, como você falou, é fundamental. Então, vou falar um pouco de mim. Falar um pouquinho do meu trabalho, quem eu sou, o que, que eu faço, né? Eu resido hoje na cidade de Indaial, aqui em Santa Catarina. É um local que no inverno geralmente é muito frio, no verão é muito quente, passamos aí por umas mudanças de temperaturas bem acentuadas esse ano. É uma região fantástica, eu amo também estar aqui, já desde de pequeno eu moro nessa região. E perto, um grande centro, né, que talvez as pessoas conheçam, é Florianópolis.
que deve dar umas 2 horas e meia, mais ou menos, de viagem, né? Então, eu me desenvolvi em torno de 10, 12 anos atrás, que eu iniciei esse contato realmente de forma mais profunda com a espiritualidade, com o autoconhecimento, com esse desenvolvimento pessoal, por alguns fatores. Havia, né, algumas experiências que a gente fala de projeção, de ver espírito, X, Y, Z, né? E até então não sabia dar nomes a isso, né? E quando eu comecei a realizar algumas pesquisas, estudos, realizei o curso de Parapsicologia e Ciências Mentais, eu fui começando a entender tudo aquilo que eu já vivenciava até então. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer algum trabalho relacionado a áreas humanas, psicologia ou terapias, até mesmo a parte de comunicação sempre me atraiu muito. E acabou que o universo foi conspirando e eu encontrei, eu até vou comentar um pouquinho sobre a parapsicologia, né, que foi esse start para iniciar realmente essa parte de atendimentos, de cursos e de poder auxiliar também as pessoas, claro, primeiramente me auto-trabalhando, para daí sim ajudar os outros. Então eu costumo falar que eu sou uma pessoa muito simples no sentido existencial, dessa forma, então eu tenho 2 objetivos básicos na minha vida, e o resto são complementos, né? Um deles é me melhorar como ser humano, como espírito, etc., né? Buscar esse processo de ascensão, entender essas verdades do universo e tudo mais. E o outro é poder auxiliar as pessoas também nessa caminhada, apenas isso. Então, não tem nada mirabolante nesse processo. Porém, sempre há muitas coisas novas, é um desconhecido, é o mar do desconhecido, né? Fantástico. Então, por isso que eu me apaixono e tenho muito amor e carinho por toda essa profissão, por todo esse desenvolvimento, pelas pessoas também que passaram, tanto de forma positiva e negativa, né? Nessa minha caminhada. Então, hoje, eu atendo e atuo como parapsicólogo clínico. Também utilizo ferramentas como a apometria, o reiki, ministro cursos, palestras, workshops, voltado nessa parte terapêutica, nessa parte clínica. Então, é dessa forma que eu estou atuando hoje. Que legal, que legal. E a gente já conversou sobre isso no offline, mas você fez inclusive um curso de parapsicologia, né? Isso, exatamente. Eu realizei uma formação que muitas pessoas perguntam o que é parapsicologia? É psicologia? Não é? O que estuda, né? É uma coisa bem curiosa. Então, a parapsicologia nasceu nos Estados Unidos. Ali pelos anos 30, 40, 50, por quê? Começou ali bem devagar, né, nessa época, a partir dos anos 60 e 70, expandiu muito mais, porque havia muitos estudos de caso, onde pessoas relatando situações, onde a gente fala de poltergeist, de ver espírito, alma penada, de pessoas que preveem certas coisas futuras, o que mais? Tem a questão da telepatia, e várias outras coisas que estavam fora da nossa ciência tradicional. Então, coisas extrafísicas, extrapsíquicas. E a parapsicologia nasceu ali. E claro que ela foi se desenvolvendo ao longo desse processo, chegando no Brasil em meados dos anos 80, 90, aqui no Brasil. E em 2000, o instituto que eu realizei o curso ali em Joinville, né, ele nasceu no comecinho do século, e até hoje ele ministra cursos de formação, onde nós aprendemos, como parapsicólogos, tudo isso. A questão da fenomenologia, que é esse estudo dos fenômenos paranormais, extrapsíquicos. A gente até via muito, né, antigamente, que tinha aquelas pessoas que entortavam colher, que levitavam e todo aquele processo, né? Então, estudar isso para trazer de forma empírica, de forma pautada, se realmente é charlatanismo, se realmente existe, se realmente foi uma disfunção psicológica da pessoa por ter visto um espírito ou alguma outra coisa, ou realmente existia alguma entidade, alguma coisa extrafísica lá. Então, o parapsicólogo, ele atua com essa parte da paranormalidade em conjunto com a parte psicológica, que não é psicologia. A psicologia hoje ela se baseia muito na que a gente fala nas grandes mentes, né, nas grandes teorias. A psicologia da parapsicologia é algo muito mais prático, onde nós vemos o ser humano de forma holística, que seria olhar esses âmbitos, a questão mental, emocional, energética, física, né? Essa comunhão toda da individualidade da pessoa nesses vários âmbitos. E a partir dali inserir ferramentas como a regressão,
a hipnose clínica, a PNL, que é a programação neurolinguística, algumas linhas se utilizam do Reiki e várias outras ferramentas que vão dar esse aporte para que a gente consiga fazer essa ressignificação, essa transmutação em algum desequilíbrio daquela pessoa que está sendo gerado. Então, a pessoa pode fazer a parapsicologia por um autoconhecimento, sem problema algum, porém, existem muitas pessoas que realizam um curso para realmente atendimento clínico, atendimento prático, consulta, consultório, né, cursos. Então, ela se utiliza desses mecanismos. E o legal é que cada vez mais ela vai se aprimorando, porque vai surgindo novas técnicas, novas ferramentas, novas experiências. Então, é um campo totalmente em aberto dentro dos seus estudos e da sua fundamentação hoje. E é fantástico também fazer parte disso. Eu gosto muito do Cauê, que é ele junto com a mãe dele são donos lá do Instituto, né? O Instituto também tem uma história fantástica ali. E a gente fala muito sobre essa parte da parapsicologia, que dia 29 desse mês, por exemplo, é o dia do parapsicólogo, 29 de julho. É uma data bem especial para nós. Que legal, cara. E assim, as pessoas não têm noção disso, que assim, na verdade, a parapsicologia é um conjunto de técnicas, as ferramentas estão ali dentro. E o parapsicólogo, ele está habilitado a usar todas essas ferramentas, de forma holística, como você falou, para restaurar o equilíbrio do ser, para investigar o que está acontecendo nesse campo da parapsicologia e trazer uma solução, e enxergando a pessoa como um todo, né, de forma sistêmica. Isso é muito legal. E a parte da apometria, eu acho que a gente meio que compartilha um pouco. Então, na minha cirurgia espiritual, na minha cirurgia multidimensional, eu falo cirurgia espiritual porque fica mais fácil para as pessoas relacionarem, né? Assim, quando você fala cirurgia multidimensional, como assim multidimensional? Parece um nome muito distante das pessoas ainda, né? Inclusive no meu trabalho, Certo. eu tenho procurado sempre trazer a multidimensionalidade cada vez mais perto da pessoa, né? Para que ela entenda que, na verdade, é algo natural e intrínseco ao ser. E não algo muito tipo, uau, o que será que é isso? Mas eu também trabalho com uma parte apométrica. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Porque, assim, ó, no meu trabalho, na minha linha de trabalho, a minha parte apométrica, ela vai muito assim de investigação, dado um problema, se existem chips, implantes etéreos, contratos, maldições, magias do passado envolvidas. E, pelo menos na minha linha de trabalho, eu entendo essa parte como sendo a parte apométrica do trabalho. E a outra parte seria mais, assim, a parte emocional do trabalho, de retirada de... retirada não, a gente fala retirada como uma coisa assim muito genérica, mas a cura de mágoas, lembranças de vidas passadas e tudo que está impactando a pessoa emocionalmente, psicologicamente no presente dela. Mas na sua parte apométrica, como que seria mais ou menos essa parte no seu trabalho? É interessante que tem a ver também com uma história pessoal, a forma que eu trabalho e conduzo hoje a parte da apometria, né? Claro, ali, por exemplo, no Instituto de Parapsicologia, como eu havia falado, eles têm certos parâmetros, né, ali dentro, e a apometria ainda não está inserida dentro dessa prática. Mas nada impede de um parapsicólogo, no meu caso, de também estudar fora a parte e poder aprimorar a apometria, como eu também fiz isso com a radiestesia radiônica, outras ferramentas. Isso que é muito legal, que nós conseguimos interconectar todas essas ferramentas. E a apometria tem muita, que nem eu falei para você, tem muito a ver com a minha história de vida também, porque nessa trajetória toda, né, as pessoas pensam muitas vezes, tudo é flores, é maravilhoso, espiritualidade, tem até alguns memes que o pessoal coloca, né, como eu vejo a evolução espiritual, né, uma mulher lá bonitinha, sentada, meditando, e como realmente é, a outra colocada com a mão na cabeça falando, eu não sou louca, não estou louca, estou louca, não estou louca. Então... Exatamente. É mais ou menos por aí. A gente sabe que é um caminho com obstáculos, né? Que nem aquela corrida em obstáculos, tem que ir pulando. Isso, exatamente. Isso é muito interessante, porque eu sempre lia muito, pesquisava, né, sobre várias vertentes, terapias, culturas, religiões, etc.
E sempre com um pouco de pé atrás, para ver realmente onde eu estava pisando. E nessa trajetória, onde fui fazendo formação de Reiki, cura recognitiva, outros cursos, enfim, ferramentas de uma maneira geral, era muito interessante que eu comecei a perceber, até na parte da espiritualidade, muitas panelinhas. Por exemplo, minha técnica é melhor, ou não, fulano trabalha com uma egrégora negativada, ou isso e aquilo. E realmente aquilo ficava confuso para mim naquela época, né? Poxa, mas então qual ferramenta que tem uma egrégora legal, que realmente é de luz e tudo mais? Então, eu tinha tanta desconfiança, talvez tanta análise, né, dessas situações, que chegou num dia, né, onde eu acordei e eu sempre senti muita energia no meu campo. Onde eu pensei assim, mas será que essa energia que eu estou sentindo no meu campo não é um holograma que algum ser negativado está colocando em mim, para eu achar que estou acessando uma energia legal e na realidade estão me manipulando de alguma forma? Então, o nível de desconfiança, né, nessa questão, para não estar pisando em falso com a parte da espiritualidade, era enorme. Até que eu consegui ter realmente esse insight e começar a trabalhar com apometria, mas muito lentamente. Por quê? Eu havia feito um curso, foi no Rio de Janeiro, numa pessoa específica que é bem famosa, uma pessoa bem famosa e tudo mais, e curso de expansão de consciência, aquela coisa toda. E eu realizei o curso e eu lembro que no final do curso a pessoa falou para eu e mais as outras pessoas lá: tem uma pessoa muito especial aqui no grupo, papapá, e vem uns seres insectoides, louva a Deus, participar para poder reverenciar a pessoa e não sei o que, e ela não falou quem era, né? E ela falou que esses insectoides eram seres muito evoluídos e todo aquele processo. E até então o que eu tinha lido sobre os seres insectoides é que eram seres negativados que utilizavam o nosso ectoplasma para se alimentar. E várias outras situações que não convém falar aqui, né? E eu achei muito estranho, eles serem seres evoluídos acima dos mestres ascensionados e tal. Então, tudo isso foi embaralhando na minha cabeça, que é o que acontece com muitas pessoas hoje. Que antes do ano 2000, dos anos 90, o que faltava para nós era informação. Não tinha muita informação para eu pegar, estudar, ler, etc. E agora não, de 2008, 2010 para cá, nós temos muita informação. E a questão a dificuldade é filtrar o que realmente, tanto cursos, livros, lives, tudo, né? O que realmente é benéfico, o que realmente tem uma estrutura legal. E nesse processo todo, que eu fiz esse curso ali e tudo mais, e eu não fiz mais nenhuma formação. E eu percebi que a pessoa ficava me chamando. Vem, bababá. E tinha uma outra amiga também minha que havia feito, né? Aí ela, depois de um ano, eu fui conversar com ela e ela foi falando o que rolava lá nos cursos, no sentido espiritual, né? As entidades não muito agradáveis que estavam ali conectadas. E eu já tinha feito uma formação ou duas com o Rodrigo Romo. Acho que você conhece ele, né? Já ouviu falar. Isso. Eu sou cria do Romo. Também, perfeito. Ali eu comecei a ler o material, o livro, prática, todos os áudios, todos os vídeos no YouTube, toda aquela informação. Que aí a partir dali, junto com as minhas canalizações, meu trabalho interno, eu consegui começar a identificar na parte espiritual o que não era legal, o que não era da luz de fato, e todo esse processo. E ali comecei a desenvolver a minha parte apométrica. Mas só foi a partir dessa questão. Por isso que eu sou muito grato ao Rodrigo Romo, a toda a hierarquia, ao Staher, ao Shiva Ramakur, ao Toran, que todos os comandantes. Por quê? Eu entendi, e daí estudando física quântica também, eu entendi o quê? Que o nosso universo, aqui como um todo, a partir do Big Bang, há 13,8 bilhões de anos atrás, até o momento atual, onde a ciência quer, por isso que ela quer tanto estudar sobre partículas, né, para poder entender se Deus existe, não existe, o início dos tempos e todo aquele processo. E aí eu consegui entender que o quê? Esse fragmento nosso de espaço-tempo, desse nosso multiverso local aqui, ele é apenas uma centelhinha do que existe na realidade. E por isso que nós não fazemos ideia do que é a matéria escura, a energia escura, que compõe 95% da existência, né? A gente só tem noção... Não, 80%. A gente só tem noção dos... Não, é 95%, eu confundo às vezes na porcentagem, né? A gente só tem noção dos 5% de matéria baryônica que existe no mundo, que é essa densidade que nós temos aqui palpável. O restante não fazemos nem
ideia do que seja, nem o mísero componente que fornece a sustentação daquilo que está além do universo antes e após o Big Bang, no sentido do que está além do nosso espaço-tempo até o momento que a luz consegue chegar. Então, nessa situação toda, né, que é bem cósmica, eu comecei a entender que o Rodrigo Romo, por exemplo, ele não é que ele canaliza, ele foi colocado como um ciborgue aqui, onde tem a rede neural dele interconectada com seres voronodeques, filhos paradisíacos, etc, etc, que eles estão realmente permeando essa camada da matéria escura, energia escura, da qual a gente não tem codificação alguma. E por isso que todos nós, aí vem também a Aliança Galáctica, a Federação Galáctica, seres variados aqui fora e dentro da Terra, que estão presos dentro desse processo do começo do Big Bang até o momento atual, com altíssima dualidade. Então é óbvio que vai existir disputa, vai existir poder, vai existir guerra, vai existir técnica melhor, isso melhor, melhor aquilo. E quando eu fiz as formações do Rodrigo Romo, eu consegui entender toda essa questão cósmica, né, que por mim mesmo, eu que fiz essa dedução toda, desse processo que ele está conectado com toda essa egrégora que está além da existência, ficou muito fácil de começar a perceber tudo isso. E aí começar a desenvolver com confiança todo o meu trabalho de apometria, conectado com o quê? Com todos os seres da Terra, os orixás, né, primordiais, os orixás de cabeça que nós possuímos, toda a egrégora terrestre nossa, junto com os comandos interestelares, não a Federação Galáctica nem a Aliança Galáctica, que também está nesse bolo junto com a gente nessa dualidade maluca. Mas o pessoal que está fora desse contexto. E assim fazer realmente trabalhos apométricos, auxiliando as pessoas nesse resgate consciencial, porque é isso que importa no fim das contas. E a gente entra nessa questão do vazio da existência, né? Que muitas pessoas sentem esse vazio existencial, toda essa questão, e que nem você falou antes, a gente faz um trabalho, eu também faço, né? Realmente de cura, de cirurgia, de melhora, mas no fim das contas, o que realmente importa é a reconexão interestelar, porque é onde a pessoa volta para a fonte e para de ficar nesse loop dessa nossa vida aqui terrestre, que é aquela vida de comprar coisas, vender, de trabalhar, de pagar conta, papapá, de reencarnar, fazer tudo a mesma coisa no loop infinito. Então, aí entra toda essa questão, vamos dizer assim, estelar, que também faz parte da gente aqui. E é isso que as pessoas estão começando a despertar, começando a ver coisas diferentes, começando a ver coisas em séries, em filmes. Poxa, mas eu vi uma série tal, um filme, né, um exemplo fantástico disso é um filme Matrix, e começou a ver a realidade de uma forma diferente. Eu não sei se você já percebeu isso também, né, esse despertar das pessoas. Sim, e é assim, tipo, é como você falou, no final o que importa mesmo é a multidimensionalidade. E eu nem chego a comentar muito isso com meus pacientes, porque eu trabalho assim vamos dizer assim, por etapas. O que é o mais urgente? A reintegração dessas partes. Né? Tipo assim, a cura de todas as vidas passadas e a pessoa voltar a ser um todo. E como consequência, quando ela volta a ser íntegro, né, e não fragmentado, automaticamente ela é puxada para cima. Porque, na verdade, a gente está num projeto que está terminando, né? Que, tipo, a gente está nos últimos capítulos da última temporada. O projeto Terra tá para terminar. Então, assim, tipo, o que os mestres ascensos e os regentes estelares, os regentes da Terra, né? Os regentes que regem o projeto Gaia, o projeto Terra, estão esperando mesmo é que a gente encerre as questões kármicas. E assim que for possível, assim que a pessoa tiver a mínima condição, assim, de começar a ser puxada de volta, é exatamente isso que acontece. Então, assim, é meio que uma consequência mesmo, né? E aí a pessoa já começa a realmente sentir esse chamado por dentro. E a gente tinha falado muito do vazio existencial, e o vazio existencial, para mim, tem muito a ver com você se sentir perdido. E você se sente perdido quando você não sabe exatamente o que você está fazendo aqui, né? Quando você sente... Exato. Enquanto você está na matriz do controle, parece que as coisas têm um propósito. Você se sente com um propósito. Meu propósito é passar a semana inteira me arrastando para eu sextar e eu ir pro bar. E isso faz sentido. Isso faz sentido. Mas
depois de um tempo que você começa a expandir um pouco os seus horizontes, e aqui eu não tô falando mal do barzinho, não, tá? Eu acho, inclusive, necessário. E eu sou uma que defendo, eu sou canal e eu defendo o aterramento, sabe? Eu acho que aqueles canais muito sutilizados, aquela pessoa que se priva, que nem sai, eu acho que isso dificulta o trabalho dos seres estelares que vêm atuar através da pessoa, porque ela não está aterrada. Então, qual o uso que Dificulta também a egrégora que trabalha com a parte terrestre, né? A gente fala dos Exus, Pombagiras, Orixás, etc, né? Que eles têm ainda muita conexão ainda com essa... não estou falando não com o bar, né? Mas enfim, com a estrutura energética do nosso três chakras base, a raiz, o sexual, o plexo, né? Então isso é bem importante. E essa parte da falange é super importante, Patrick. Não interessante. Ela é interessante, mas também ela é super importante. Porque na maioria das vezes, quando a gente pega algum trabalho muito pesado, são eles que vão dar conta. Entendeu? E se você não tem essa parte bem integrada na sua equipe, na sua egrégora, dá problema. E aí o canal, o terapeuta energético, ele se vê numa situação delicada em que a falange que ele tem está alta demais e não consegue auxiliá-lo, por ele ainda ter nele, no campo dele, débitos e magias e contratos e pactos e outras coisas que assim funcionam como um imã, né? Para atrair aquelas energias, ele acaba pegando aquilo para ele e ele vai entrar numa roda, num círculo, e ele não consegue sair. Porque ele não tem a equipe terra, a parte falange de terra bem ancorada. E essa parte são os Exus, são as pombagiras, os caboclos, os pretos velhos e todo mundo que atua, né, fazendo a guarda mesmo. Não que a parte do alto não faça a guarda, eles são muito importantes, mas eles são importantes na parte deles. E a outra parte também é igualmente importante. Né? Exatamente, tanto que eu realizei um workshop, acho que foi no final de semana passado ou retrasado, agora não lembro exatamente a data, que o nome era projeção mental. E a gente falou muito sobre os hologramas mentais, tudo aquilo que é inserido, e é onde a gente chegou nesse consenso, pessoas refletindo, cada um no seu tempo, né, de que a nossa realidade, o nosso propósito, que nós não temos um propósito aqui, porque primeiro a gente não tem memória de como eu entrei aqui, para onde eu vou, quem que eu sou na realidade, todo esse processo que é cortado, é vetado, né? Então, tudo isso que a gente acaba vivenciando aqui, que nem a gente falou ali, de comprar coisas no mercado, tomar uma cerveja, etc., não é que é errado. Porém, quando eu estou apenas nisso, né, eu estou dentro desses hologramas culturais do planeta e tudo mais. E é momento hoje de refazer a nossa reconexão que perdemos, que nós tínhamos, que não está atrelado apenas a um corpo X, Y, Z, mas a nossa consciência, que é o que nós trabalhamos aqui no workshop. Então, ajudar as Exato. pessoas, porque o pessoal pensou que, vamos só projetar a mente, né? Mas eu cheguei num ponto onde isso também não importa. Claro, é útil, mas não é relevante para a minha existência como um todo, né? Eu também projeto minha mente, faço isso também, pago conta igual todo mundo. Qualquer pessoa normal aqui na Terra. A única diferença é que quando a gente começa a entender que a nossa consciência, o nosso veículo multiversal, que é o que importa na realidade, você ter esse recontato, é tão interessante que quando você recupera a sua consciência, não importa se você está no corpo aqui da Terra, um corpo lá no Brau, se você está lá no alto astral, se você está num 12D, num 15D, aonde você está, você vai estar alinhado com aquele projeto, aquele propósito, ou toda aquela função que você vai determinar naquele protocolo, sabendo que você não é aquilo de fato. Aquilo é só uma parte da existência que foi construída por algum motivo maior que a gente não sabe, que talvez a gente venha a saber em algum momento. Mas que você não é um arquituriano, que você não é um caboclo, que você não é o fulano de tal X ali. Você está naquele momento com aquela personalidade, que não é você. A consciência é que te leva a ter experiência dessa personalidade, desse corpo, dessa situação, dessa estrutura que você está vivendo hoje. Então é muito legal porque você começa a olhar a tua realidade de uma forma diferente e interagir com ela de uma forma mais leve. Não fica mais tão pesado. Ter que trabalhar, pagar conta, fazer outras coisas, entende? Porque é apenas um flash,
clique na história do universo como um todo. Que nem a gente fala, né? A gente tem duas escolhas, né? A gente tem duas certezas. Uma que a gente nasceu, está aqui, e outra que a gente vai morrer. Então, por que não aproveitar a viagem? Exatamente, tão importante isso, e é isso que faz a gente ser íntegro, né? E é como você falou, as coisas param de ter tanta importância assim, porque quando você começa a ver tudo que tem a mais do que a sua vida, aquela rixa, aquela mágoa daquela pessoa, aquela qualquer coisinha que aconteceu na sua vida, que te magoou, uma situação que foi um percalço, deixa de fazer tão sentido assim, não tem mais importância. Porque olha tudo que eu vivi. E aí, quando você começa a integrar tudo que você é, né, tipo assim, de vidas passadas e tal, e começa a realmente integrar também o seu ser multidimensionalmente, e isso acontece que quando a gente chega num, tipo assim, uma porcentagem que a gente já integrou muitas das nossas vidas passadas, a gente começa também a integrar as nossas personalidades nas dimensões superiores, e você vê a grandiosidade que é tudo. E aí, eu não sei se você sentiu a mesma coisa, mas assim, a gente sente mais prazer em viver. Parece que assim, tipo, nossa, olha que coisa maravilhosa, olha que árvore maravilhosa, olha que pôr do sol maravilhoso. A gente começa a valorizar muito mais as coisas, sabe? Faz automático e começa a viver o presente, né? Começa a estar mais presente e as coisas começam a ficar mais bonitas aos olhos de quem, sei lá, realmente está conseguindo enxergar a grandeza de todas as coisas e não está colocando uma grandeza em algo muito pequeno, né? Isso. Até porque o nosso planeta, é o que eu até conversei com algumas pessoas aqui, né? A nossa região aqui, Indaial, Blumenau, Timbó, Pomerode, etc., é uma região fantástica. Nós moramos num vale, basicamente nós estamos dentro do vale, ao redor das montanhas, a natureza e tudo mais. E aí eu comento com o pessoal, vocês viajam de vez em quando, né? Nos cursos palestras, o pessoal fala, sim, a gente viaja e tal. Tá, e como é que é, né? Ah, não, tem lugares bonitos, mas tem lugares bem complicados, né? Grandes centros, etc, etc, né? E quando vocês voltam pra cá, qual que é a sensação? Nossa, quando eu volto, eu percebo, nossa, que bonito que é isso aqui, dá uma vontade, uma saudade de voltar para cá, de ficar aqui. Só que quando a gente está no automático, a gente não percebe isso, né? A grandiosidade que é o local que a gente está inserido, independente se é uma metrópole, se não é, mas alguma coisa positiva, bacana, legal, existe ali. Então a gente pode estar nos conectando ou vivendo isso com outros olhos, a partir do momento que a gente começa a despertar. Então isso é fundamental. Com certeza, com certeza. E você sabe que eu sou daquela época que você. Eu sou da mesma época que você, de formação, né? Tipo assim, eu sou da época que a gente não tinha muita informação sobre as coisas. E a gente tinha Isso. que confiar mais no nosso sentir, na nossa intuição do que estava acontecendo. E uma coisa que eu acho que deveria permanecer, sabia? Tipo assim, tanto lá atrás, quando a gente começou aqui realmente, tipo assim, era assim, reptilianos ruins, né? Pleiadianos bons. Aquela coisa assim, bem regra, via de Pega bem regra, regado, isso. bem taxado, né? E hoje Sim. em dia desse jeito. E hoje a gente tem uma gama assim enorme de pessoas trazendo informação e a gente tem acesso a muita coisa e muito mais redes sociais do que a gente tinha quando eu e você começamos. Mas a gente tem que ainda hoje confiar mais no nosso sentir. E isso é tão importante, porque mesmo com todas as informações, é assim muito particular o que acontece no astral. Não tem via de regra, sabe? Às vezes um paciente me procura perguntando assim, isso tá acontecendo isso assim, assim. Cintia, o que é isso? Eu falo assim, então, deixa eu examinar o seu campo, porque pode ter um monte de coisa. E cada caso é um caso, né? Então, assim, Exatamente. a gente sabe disso. E não é porque é pleiadiano que vai ser bom também. Hoje a gente sabe disso também. Então, Uhum. assim, cada caso é um caso mesmo. E eu tinha uma equipe lá naquela época, quando eu comecei,
E eu não podia contar isso pra ninguém. Eu tô contando isso online agora, 2021. Olha só, que Porque, legal. cara, teve uma equipe da 12ª, 13ª, sei lá, dimensão, que chegou para trabalhar comigo no comecinho. E eles eram reptilianos, eles eram dragões de luz, mas eles estavam muito no alto. E eles eram, assim, numa energia tão boa, que quando eles chegavam para trabalhar, eu sentia uma emoção, me dava vontade de chorar, de tanta emoção. Não tinha erro, não tinha como nem, tipo assim, falar assim, será? E geralmente as equipes que são de luz mesmo, não gosto muito dessa parada, depois eu vou até comentar esse negócio de luz e das sombras. Mas as falanges que são realmente falangeiros do bem, vamos dizer assim, quando eles chegam, a sensação é essa. A sensação é de não ter dúvida, sabe? Porque você sente no seu corpo, você sente através de você, é como se a chegada deles também curasse muitas das minhas feridas, sabe? Eu sempre me senti muito tratada durante os meus atendimentos. Eu tratava, mas eu também sentia que eu ganhava muito, sabe? Eu recebia muitos Certo. benefícios de estar entrando em contato com aquelas falanges. E aí eu comecei a trabalhar com esses reptilianos, né? São os dragões são reptilianos. É uma espécie de. E eu não podia contar pra ninguém. E aí eu frequentava um grupo, e aí nesse grupo de meditação, as pessoas malhando os reptilianos, eu ficava bem quieta, assim, É bem assim, é bem assim. e eu não podia falar, eu podia falar assim, não, gente, não é assim, existem várias dimensões, e isso, por exemplo, reptiliano é uma raça, assim como humanoide é uma raça. E a gente tem humanoides, tem reptilianos, tem insectoides em vários planetas, em várias dimensões. E cada um é uma realidade. Inclusive, fora de Gaia, a gente vai ter o lance também do tempo, né? Porque aqui a gente está dentro, a gente está inserido num espaço-tempo, a gente tem uma realidade temporal. Quando você sai, você tem várias realidades temporais. Você sabe que, inclusive, é, existe uma realidade que a Guerra de Orion ainda está acontecendo. Só que para nossa realidade ela já passou há muito tempo. E isso é muito difícil para as pessoas conceberem, né? Quem não está muito habituado com esse pensamento multidimensional. Porque como que pode acontecer? As pessoas pensam muito na multidimensionalidade e no tempo como uma forma muito linear. E ela é circular. Uhum, fantástico. Eu achei muito legal você comentar isso da parte reptiliana também, porque que nem eu te falei, quando eu comecei a estudar essa questão, o sectóide é assim, não sei o que, assado, fulano X, Y, Z, era uma bagunça. Até realmente entender toda essa estrutura, né, que a questão é a consciência que está acoplado àquele processo, e não em si o formato do corpo, o nome e toda aquela questão. Tem um rapaz, um homem, né, que ele tem um Instagram chamado Lumen GM, que ele faz a canalização de quadros dos mentores que as pessoas solicitam para ele. Tem o outro também, que é o Claudio Gianfardoni, que ele é uma pessoa assim de outro mundo, né? Eu conheci ele num curso do Rodrigo, ele estava vendendo lá os quadros de mentor, aquela coisa toda que ele canalizava, que desde pequeno ele via olhos, e depois ele começou a desenhar aquilo. E aí começava a vir o resto do rosto. E era mentores, guias, enfim, né? E esse da Lumen GM é tão legal que ele não canaliza apenas os mentores, né? Ele pega também toda essa parte de egrégoras do multiverso. Então tem ali, às vezes que ele coloca os insectoides de 6, 7D, só que o olho é muito interessante, que aquele que eu vi era um olho parecia um universo, assim, azul, muito lindo. E era um que trabalhava de forma positiva, por exemplo, né? Legal. E até a questão dos orixás, que a gente fala aqui na Terra, né? Os orixás que vestem palha, Nanã, o Omolu e tudo mais, também tem uma linhagem no sentido réptil. Então, é muito interessante isso, que não é o corpo a questão, né? Porque a gente pode ver os humanos, né? Quantas atrocidades nós, humanos, cometemos e também quantas coisas boas cometemos. Vai da consciência da estrutura, o que está inserido dentro daquilo. E é muito legal que tem um filme chamado Destino de Júpiter, que bem no começo, né? Que são a representação dos Chopats, que são, vamos imaginar, vampiros energéticos, mais ou menos nesse sentido.
E eles falam o seguinte no filme: nós não fazemos nada, a gente só pega as pessoas, a gente vai em vários planetas e observa as pessoas que têm predisposição para gerar caos, desordem. E a gente vai dar armas para essa pessoa, dar poder, e aí o caos é instaurado. E eles só ficam olhando. Então, olha que interessante. Quem que é problemática? É o Chopard? Ou é aquele ser, entidade, o que for, que tem dualidade dentro de si? Que tem maldade, que tem alguma outra coisa, entende? Ou que aquilo que criou, que gerou aquela estrutura, não é de uma forma tão harmônica. Então, isso é muito legal. E os dragões, né? Os dragões alados e por aí vai, eles têm uma figuração ali na parte dos dragões chineses, né? Que eles não comiam, milênios atrás, que eles não comiam carne. E aqueles que não comiam carne está relacionado ao quê? A esses dragões de 12D, que nem você falou, que não tem nada a ver com essa parte física nossa, dessa alimentação e de todo esse processo. Então, muitas culturas, pessoas, seres que já passaram aqui no nosso Terra já tiveram conexões com estruturas diversas desse nosso cosmos que a gente não faz a mínima ideia, mas coisas que ficaram remanescentes que a gente começa a ver hoje, isso aqui faz sentido, tem fundamento. E muitas vezes nós nos conectamos com algumas estruturas, algumas egrégoras, como você falou ali do reptiliano. Até o próprio Metatron, que as pessoas falam muito, né? Ele fez um projeto chamado Ordem Metron e a Fraternidade Rosa de Orion, onde ele inseriu códigos metatrônicos, códigos de Mika também, dentro de seres reptilianos para retirar a dualidade deles. Onde gerou reptilianos bonzinhos, vamos chamar assim, harmônicos. Então, olha que interessante, como as coisas funcionam de lá de cima para cá. E a gente só vai vivenciando esses processos quando estamos inseridos nessas dimensões mais densas, vamos chamar assim. Porque a gente não tem... Aqui na Terra é um caso à parte, né? Mas quando a gente não tem essa conexão estelar, fica mais difícil de entender tudo isso. Exatamente. Tem muita coisa, entendeu? O multiverso é muito amplo. E tem seres que já estão aqui desde a época da Atlântida. Que, no caso, só o caso dos dragões são deles. E tem outros seres, né, que também estão aqui também há muito tempo. Esse caso do Chopard foi muito legal. Teve outro filme que também faz referência, aquele John Carter, Entre Mundos, alguma coisa assim, John Carter. Isso, eu falei o nome do filme errado. É esse filme mesmo, tá? John Carter entre dois mundos, uma coisa assim. O Destino de Júpiter é outra coisa. Mas o Destino de Júpiter também aborda essa questão da escravidão, né? Que a gente nem colocou na pauta de hoje, que pode inclusive entrar numa pauta talvez de uma outra live. Mas tem muita coisa mesmo. E também legal para não generalizar. A gente não generaliza, a gente analisa o caso. Isso, exatamente. Então fica muito mais fácil das pessoas começarem, por exemplo, já me perguntaram em palestra também, né, em cursos. Rodrigo, mas como é que... como é que falaram? Rodrigo, mas como é que eu vou saber se é bonzinho, se não é? Para você é fácil, né, que tem esse conhecimento. Entende? Fácil. Vocês não têm noção do que eu já passei espiritualmente, fisicamente aqui, para chegar nesse conhecimento que eu tenho hoje. Então, é nos erros e acertos, nas experiências boas e ruins que a gente vai juntando tudo isso. Mas é uma coisa muito interessante. Se você tem um coração, a gente fala de coração puro, ou bem direcionado, bem intencionado, uma hora ou outra você vai entender tudo isso. Vai cair vai reconectar esses contatos com os seres de luz porque você está ressonante. E aí é a questão, quanto ressonante você está com coisas negativadas e é o que você vai atrair no seu campo, na sua vida, enfim. E da mesma forma, quanto ressonante você está com as coisas positivas que vão atrair também essas situações, cursos, pessoas ou coisas positivas para a sua vida. E claro, sempre cuidar também com os entrantes. Tem entrantes bons, tem os entrantes negativados. Por exemplo, tinha uma pessoa que nada contra a medicina, né? Porque quando fala disso aqui, meu Deus, já vem um enxame de gente criticar, né? Não pode falar um A. A medicina que eu tô falando... Bom pra o que eu estou falando é a questão da ayahuasca, por exemplo, né? Então, eu não estou aqui para julgar se é certo ou errado, se é bom, se é ruim, cada um tem a sua mente. Só estou contando um caso específico.
tá? Para as pessoas aí de plantão não ficarem como Vespa, né? Aquele zangão preparado para já pinicar. Enfim, nessa situação específica, o que acontece? A pessoa que estava se utilizando dessa medicina, da ayahuasca, o que for, estava fazendo isso num local fechado, sem natureza, sem permissão dos orixás primordiais, sem permissão dos devas, sem uma infinidade de coisas que é estritamente necessário, como o próprio Efraim fala, né? Que ele já fez um estudo celtas lá na Europa com relação a essa parte xamânica real mesmo, não essa baboseira que é colocada aí, infelizmente, que as pessoas compram na internet e usam em casa, não tem nada a ver com isso, tá? Então eu sou bem chatinho com essa situação, porque ficou muito deturpado. Essa situação em específico, a pessoa estava começando a acessar que tinha uma entidade, alguma coisa no campo, e que essa pessoa em específico estava começando a ter paralisia no corpo. Não estava conseguindo nem se mover mais de tanta dor óssea, literalmente, estava sendo corroída por essa situação espiritual. E aí, essa pessoa veio fazer querer conversar comigo, fazer uma sessão e tal, né? Para eu poder verificar o que estava acontecendo. Só que a galera já me avisou que, na realidade, ela não queria fazer sessão, ela não queria melhorar. Era o ser, a entidade que estava lá, que queria vir aqui para querer xeretar alguma coisa. E aí, nisso, quando eu fui conversar com a pessoa, baixou um caboclo chamado Caboclo de Sete Estrelas. Eu nem sabia que existia isso. Depois eu fui ler no material do Rodrigo e ele fala sobre também, né? E aí eu falei, assim assado, tal, ponto. Se você quiser, tem essa pessoa aqui, no caso a Cecília e o Rodrigo Vasconcelos, são um casal que às vezes quando o pepino é muito embaixo, eu passo para eles, né? E ponto, né? Foi bem, bem rígido. A pessoa não procurou eles, não quis saber, não foi atrás. Por quê? Porque nada mais que tinha alguma coisa acoplada ali que queria entrar na minha sala só para verificar se achava algum ponto ali para me atacar, entende? Então, infelizmente, nesse momento de transição em terra nossa aqui, tem muita coisa acontecendo. Até para quem já dou esse toque para quem é terapeuta, cuidado onde você mete a mão. Na pessoa, no ser, na entidade, naquilo que tá ali. Quanta gente que eu sei que está literalmente se ferrando por inúmeras situações porque achar que dá conta de tudo, que sabe fazer tudo e tudo mais, né? Então tem que tomar esse cuidado, essa precaução que é muito importante. E da mesma forma, quando você pode ajudar, ajuda. E ainda mais que aquela pessoa, aquela energia tá com o campo aberto, tá com merecimento, né? Por exemplo, teve uma cliente, que foi a única cliente que não fui eu, né? Foi as entidades, matricularam ela no Templo dos 22 Raios, para ficar estudando no plano astral. Por quê? Porque tinha merecimento. Eu não fiz nada, nem sabia. Só foi matriculada. E dela, depois ela falou, mas eu nasci no dia 22 também. Eu falei, claro, né? Tem toda a conexão com o local, que nasce no dia 22 já é um número mestre. Não é que você melhora, mas o número mestre ele já traz uma energia ali específica. Então isso é muito legal. Cara, que legal, que legal. E a gente sabe, tipo assim, como que é dura a trilha, né? E assim, demorou tanto e é tão, vamos dizer assim, dá tanto trabalho a gente manter o nosso campo limpinho, a gente deu tanto trabalho a gente chegar até aqui, a gente sabe o que a gente passou para chegar até aqui. Isso daí é uma conversa legal também, essas histórias, eu tenho certeza que você tem muitas, eu tenho também. E as pessoas Bastante. Como essa pessoa que falou para você é fácil porque você tem essa conexão. As pessoas não sabem o que a gente fez para chegar até aqui, né? E assim, também é importante a gente se ater à nossa especialidade. Eu também tenho outras especialidades que quando tá fora da minha, eu repasso e tá certo, sabe? Você não tem que dar conta de tudo, você não tem que, como terapeuta, aliás, oi terapeutas, vocês não têm que ser super-homem, né? Quando a gente tenta resolver tudo de tudo, você sai da sua sala. E tente se ater à sua especialidade, sabendo que tem outras. E a gente, tão legal a gente fazer esse networking de terapeutas para um conhecer o trabalho do outro e trocar. Também tem uns colegas que... O problema é que, desculpa te cortar, mas é difícil, tá?
Porque ainda parece que a gente não saiu ainda da etapa dos 30 anos, né? Que a gente tem regência astrológica do Sol, daí de Saturno e etc, etc, né? As pessoas ainda estão, acho que ainda na época do Sol, que é o foco apenas em mim. Então tem muito medo de perder cliente, de uma série de coisas. Tem até um caso bem engraçado, por exemplo, teve uma pessoa que veio fazer curso de Reiki aqui comigo, que ela falou assim, o meu terapeuta X lá de uma técnica de autoconhecimento, não lembro agora o nome da técnica, né? Ele falou para mim assim, vai lá, faz o curso, porém não pode parar de vir fazer terapia aqui comigo. E ela faz há 2 anos, a cada 15 dias, terapia lá com ele. Já viraram amigos. Então, o que é aquilo? Realmente é terapia ou é realmente vampirização energética? Entende? Então, existem casos sim que a pessoa vai precisar de um acompanhamento enorme, com uma série de situações, né? Mas eu fui perguntando os detalhes de como é que é, o que eles faziam, tal, e eu falei, olha, tava na hora de você desmamar. Entende? Porque virou mais um aconselhômetro do que realmente uma terapia. Isso é responsabilidade no trabalho, né? Porque, assim, até para quem está assistindo a nossa live aqui, que é paciente, é legal a gente saber o que está acontecendo. Sempre dou feedback para os pacientes, olha só, tem isso para ser tratado. E nas próximas tem isso. A gente vai cortando, a gente vai evoluindo, né? E eu sempre deixo a pessoa também muito, muito à vontade, até para ela procurar outra especialidade e voltar. Agora, essa troca entre terapeutas é muito rica de trocar e você mandar a pessoa para uma especialidade, como eu mando geralmente para constelação familiar, para uma outra que é uma apometria mais pesada. Eu tenho um colega assim, igual a você, que é tipo assim, o caso que é muito pesado, que eu não consigo, eu mando pra ela e ela manda de volta pra mim. Então, assim, essas parcerias é super, super saudável, porque a gente sabe que a gente coloca o paciente em primeiro lugar e não a gente. E a gente sabe que um bom trabalho vai gerar frutos, né? E é tão gostoso a gente ter isso, ter essa rede de apoio dos terapeutas se ajudando e a gente ter a satisfação de saber que a gente está fazendo um bom trabalho, que o paciente vai evoluir e vai sair, né? O objetivo é ele curar, ele ficar bem, ele parar de fazer terapia energética. Muito legal. Muito legal. E aí eu quero passar um recadinho, né? Porque acho que a gente já está quase aqui no tempo, né, para as pessoas. Quando alguém se perguntar por que tal coisa ruim aconteceu comigo, ou tal coisa boa aconteceu com você, ou mesmo, essas entidades e seres são muito maiores que eu, né? Que a gente vê, o ser de 12, de 15, de 20, e etc, né? Isso tudo, o universo inteiro, toda essa existência, para você entender de fato, né, o que realmente faz parte de você, é só você olhar no seu espelho. Quando você olha nesse espelho e vê seu rosto, a sua imagem, não estou falando do seu corpo em si, mas olha nos seus olhos. Façam essa prática de olhar bem dentro dos seus olhos, se olhar no espelho e ver essa profundidade que é você, e que você também em outros níveis faz parte de tudo isso. Tanto coisas ruins, que já aconteceram, podem acontecer, quanto todos esses seres Vorondex, Nuxedex, estruturas, ordens, etc., também são você em algum outro nível. E isso é muito legal. Então, a gente, da mesma forma que a gente ainda é muito pequenininho aqui, fazemos parte de algo tão grande que é incomensurável. Então, esse é o recadinho que eu quero deixar para todo mundo. Façam as suas reconexões, né, mas de forma verdadeira. Né, espero que todos tenham uma maravilhosa semana e que tenhamos atingido o nosso objetivo aqui de hoje com esse bate-papo. Gratidão, Patrick. A minha peça de sabedoria eu vou escolher dar hoje para os médiuns, para os curadores, para os terapeutas que estão trilhando o caminho, né? E vai ser para que vocês vejam aonde que está o seu objetivo, onde é que está a sua motivação, tá? Porque assim, a diferença de você chegar longe e de você parar logo no comecinho, nos primeiros anos e desistir, é aonde que está a sua real motivação, de onde é que está vindo. Porque quando a sua real motivação é o amor genuíno pelo trabalho e o amor e
quando você enxerga o bem que você faz para as pessoas, essa é uma motivação verdadeira. Ninguém nunca vai conseguir tirar isso. Nem um ataque de obsessor, nada, nada vai minar essa energia, sabe? Então, assim, o seu propósito, ele vai persistir. E ele vai persistir ao longo dos anos, né? Então, assim, tipo, eu já tive algumas fases bem difíceis ao longo da minha caminhada. E em alguns momentos eu até pensei em, tipo, não desistir. Eu nunca pensei em desistir de deixar de atuar com cirurgia. Mas eu pensei em pegar um trabalho, tipo assim, eu vou diminuir, né? Tá muito pesado, vou diminuir, vou pegar um outro trabalho paralelo e tal. E, cara, foi incrível. Toda vez que eu pensei isso, vinha um paciente e me colocava e me mandava de forma espontânea um depoimento, um relato tão lindo, sabe? Do tipo, nossa, eu tô bem, por causa de você, meu casamento salvou, por causa de você, eu não tenho mais dor, uma dor que me acompanha desde a infância. E, cara, quando eu via isso, acho que os mentores que providenciam isso, é de propósito, parava com todo o pensamento de pegar um segundo job. Então, assim, eu persistia. E era isso, era amor puro, amor pelo trabalho. E a minha motivação sempre teve, eu sempre tive muito certo aonde é que estava a motivação, e isso fez toda a diferença. Então, a gente chegou, Fantástico. gratidão, a gente chegou no final desse bate-papo, que venham muitos outros. Eu sempre gosto muito de bater papo com você, Patrick. Eu digo mesmo, foi muito legal, tá? Foi muito gratificante estar aqui e acho que a gente traz essa energia nossa e também do pessoal aqui para a live. Espero que todo mundo consiga sentir um pouco desse carinho, desse cuidado que a gente traz também com o outro. Com certeza. Gratidão. E a gente se Grato vê também. na Até a próxima. próxima live, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito boa noite. Tchau, gente. Gratidão. Vanessa falou, adorei. Hoje a gente não teve muitos comentários. A gente só teve um. Nosso primeiro comentário foi da Vanessa agora. Gratidão. Tudo certo. A gente se vê Tchau, na próxima tchau. live.